Gente, boa noite. Hoje a gente vai dar uma paradinha nos vídeos sobre aleitamento materno para a gente conversar sobre doenças respiratórias do inverno, tá? Muita gente tem feito perguntas sobre isso e também porque está no período aí de maior prevalência, né, maior incidência desse tipo de doença. E depois disso eu vou fazer um outro vídeo depois para a gente conversar sobre umas ideias que estão passando na minha cabeça aí, tá bom? Esse vídeo sobre doenças respiratórias do inverno a gente vai fazer no computador, tá? Que eu quero mostrar lá algumas imagens para vocês. Falou? Até mais. Ok, então vamos falar sobre IVAs. Vamos lá para cima. IVAs. Ok, 90% das IVAs, né, são causadas por vírus, tá? Todo mundo já teve o seu resfriado, né? Nariz tampado, escorrendo, tosse, dor de garganta, dor de ouvido, dor de cabeça, mal-estar, sonolência, inapetência, dor no corpo, etc. E com as crianças acontece a mesma coisa, tá? Nós temos na nossa nasofaringe, nós temos bactérias, só que os vírus são transmitidos de pessoas a pessoas, tá? Nessa época aqui, tempo mais seco, começa a esfriar, com aglomeração de pessoas, esses quadros virais ficam mais frequentes, tá bom? O que acontece então? Há uma estimulação das mucosas nasais, das glândulas, da nasofaringe, da mucosa da nasofaringe e o aumento da produção de secreção, tá? Isso leva a uma obstrução nasal. Então você tem aqui o nariz, aqui os cornetos nasais, tá? Então o ar entra por aqui, esses cornetos nasais já estão inchados, já espalha aqui por dentro, vai para cá, aqui você vai ter a faringe, tá? A garganta, né? Aqui tem a língua, aqui o seio esfenoidal, aqui o seio frontal, aqui na maçã do rosto teria o seio malar, né? O maxilar, e atrás da orelha o seio etimoidal, tá? E aqui está o ósseo da tuba auditiva, tá? Ou trompa de Eustáquio, né? Que é uma tuba que vai subir em direção ao ouvido, tá? Lateralizando aí em direção ao ouvido, como a gente vê aqui. No caso da criança, ela é curta e é bem aqui horizontal, né? Enquanto que no adulto a secreção tem que subir uma ladeira aqui para chegar no ouvido médio, tá? Então é muito mais fácil na criança a secreção chegar da fossa nasal para dentro do ouvido médio, tá? Do que no adulto, ok? Vamos ver nesse outro desenho aqui, ó. Você tem aqui a tuba auditiva chegando até o ouvido médio, você tem os ossículos aqui do ouvido médio, né? Martelo, bigorna, estribo, e aqui o tímpano. Então é o seguinte, tampou o nariz, aumenta a pressão aqui dentro, tá? Isso distende o tímpano e começa a doer. Então a criança pode ter dor de ouvido sem ter nem secreção e nem infecção dentro do ouvido médio, tá? Às vezes só pelo aumento de pressão. Desobstruir o nariz, para de doer, tá? Agora, se não desobstruir, aí vai acumulando secreção, a secreção vai se contaminando por bactérias ali do nariz, da nasofaringe, ok? E leva a infecção. Aí dói mesmo, tá? Distende o tímpano aqui e dá aquela dor. E infecção de ouvido é um negócio que dói, e a mãe fica maluca, tá? Às vezes o otorrino tem que chegar e furar isso daqui para tirar o pus, para deixar sair o pus, para tirar a dor, quando a dor é muito intensa, e às vezes a própria infecção acaba rompendo aqui o tímpano, né? Com antibiótico, aí 10 dias de antibiótico, essa ruptura ela regride e a infecção está tratada. Ok? Vamos voltar aqui um pouquinho, que a gente vai falar também sobre infecção de garganta e sinusite. Com mais de 6 meses de idade, aí a respiração bucal com ressecamento, né? O nariz ele é feito para aquecer, umidificar e filtrar o ar. Se você estiver respirando com a boca aberta, você vai respirar um ar mais seco e mais frio, tá? Esse ressecamento leva a uma irritação e essa alteração local ali na presença de bactérias leva a infecção de garganta, ok? Eu coloquei 6 meses, embora nos livros se encontre 1 ano de idade. A grande maioria acontece realmente depois de 1 ano de idade. É muito raro ter infecção de garganta abaixo de 1 ano.
Só que eu já peguei criança com menos de 6 meses com pus na garganta. E que era pus mesmo, não era secreção, não era... caso eu peguei a espátula, tentei tirar, não saiu, era pus mesmo. Tá? Crianças com mais de 1 ano, obstrução nasal e acúmulo de secreção pode aumentar a pressão dentro dos seios da face, levando ao acúmulo de secreção no seu interior com a contaminação e o desenvolvimento de sinusite aguda. Eu coloquei 1 ano, tá? Embora até os 4 anos de idade os seios da face são muito mal aerados. Alguns seios eles só completam a sua aeração com 18 anos de idade. Alguns otorrinos dizem que não existe sinusite abaixo de 4 anos. Então, assim, tem que ter muito cuidado com esse diagnóstico, abaixo de 4 anos de idade, porque a criança resfriada, que você manda fazer o raio-x, você não, né? O pediatra manda fazer o raio-x, vai vir com diagnóstico de velamento de seios da face, porque os seios estão mal aerados, né? São mal aerados na cidade. Agora, a Associação Americana de Pediatria, ela considera o tratamento de sinusite a partir de 1 ano de idade. Então, eles consideram que exista sinusite sim. Ou seja, o raio-x, às vezes, ele mais atrapalha do que ajuda. O diagnóstico de sinusite é clínico. Tá? Como que é feito o diagnóstico de sinusite? Tosse a mais de 7, 10, 14 dias, tá? Nunca tosse aguda, 1 ou 2 dias, tá? Secreção amarela esverdeada e descarga pós-nasal. Você abaixa a língua da criança e vê descendo ali um catarro amarelo esverdeado, tá? Às vezes pingando, tá? Que a gente chama de descarga pós-nasal, que tem um cheiro forte, tá? Que está vindo dos seios da face já contaminados, ok? Isso é o diagnóstico de sinusite. Pode ter a dor de cabeça ou a dor facial nos locais acometidos, ou dor espontânea, ou dor à palpação ou percussão. Pode ter a fotofobia, né, que a luz atrapalha, deixa, a luz irrita, tal. Mas o principal é a tosse e a secreção amarela esverdeada na descarga pós-nasal. Pode ter febre ou não, tá? Geralmente nos quadros agudos, né, que vem depois de um resfriado, tem febre também aí no quadro inicial aí do resfriado. Tá? Lembrar que em crianças alérgicas todos esses sinais e sintomas se apresentam com maior intensidade, né? Pode haver aí evolução com outras coisas, como por exemplo as crises de asma, né? Os broncoespasmos. E existem outras doenças virais que, embora sejam virais, raramente você vê em crianças que não seja alérgica, como por exemplo a laringite aguda, que eu acho que é a doença de maior de diagnóstico mais fácil, né? Você faz diagnóstico antes da criança entrar no consultório. Se houver ela tossindo lá no corredor, a característica tosse de cachorro, você já sabe que é uma laringite que está chegando aí, uma criança com laringite. O que preocupa todos os pais é a febre, né? A gente tem que saber o seguinte: febre é um mecanismo de defesa, tá? O organismo faz com que aumente, existe uma área do cérebro chamada área da febre, um termostato, né, que regula a temperatura do corpo. Ele aumenta a temperatura para combater a entrada de elementos nocivos aí, biológicos. Tá? Até 39 graus, segundo os livros de infectologia, você não precisa dar remédio, porque até 39 graus o sistema imunológico está sendo estimulado. É lógico que ninguém vai esperar 39 graus, né? Eu dava remédio com 38, 38,5 para minha filha, né? Mas saber que não existe nenhum risco. Não, tem o risco de crise convulsiva febril. Crise convulsiva febril, raríssimas são as crianças capazes de fazer, tá? Uma crise convulsiva febril, e ela independe da temperatura, tá? Febre é acima de 37,8, subfebril de 37,2 a 37,7, tá? Normal abaixo de 37,1. Só que eu já vi crianças com 37 fazer crise convulsiva febril e fazer a febre depois que já estava com a crise, que já tinha tido a crise, né? Então não dá para saber quem vai ter a crise, tá? Só saber que assim, pouquíssimas podem ter a crise. Dessas pouquíssimas, menos de 5% voltam a ter crise convulsiva febril, tá? E 100% delas não terão sequela, tá? Então, na primeira crise convulsiva febril, nós não damos medicação anticonvulsivante, e quando
as pouquíssimas têm uma segunda crise convulsiva febril, você deixa a medicação para usar quando a criança começar a ter febre, ou quando começar a ficar moada, se tiver alguns sinais aí que possam informar que a criança vai ter febre. Tá? Mas saber que isso não deixa nenhuma sequela é completamente benigno. Tá? Sobre febre ainda, os quadros de febre com evolução com menos de 48 horas tendem a ser interpretados como virose. Isso não é invenção de pediatra, não. É porque na grande maioria das vezes a criança chega no consultório sem ter nenhum sinal de doença bacteriana. Você examina, a criança está lá prostrada, está com febre e tal, mas não tem pus, não tem nenhum foco infeccioso. Então o diagnóstico acaba ficando mesmo como o de virose. Ok? Tratamento. Tratamento é soro fisiológico. Tá? Soro fisiológico nasal, em gotas ou spray. Soro fisiológico é NaCl, é cloreto de sódio, a 0,9%. Nada com nafazolina, aquelas outras coisas. Soro fisiológico. Isso você pode usar abundantemente. O spray ele ajuda a remover um pouco mais rapidamente, então é um pouco melhor, tá? Mas é soro fisiológico. Tá? Em lactentes, pode-se usar aspirador nasal, mas com muito cuidado. Tá? Um negócio meio grotesco. Tá? Um negócio que uma perinha que você tapa uma narina da criança e na outra você introduz a pera apertada, ok? E solta. Essa pressão negativa puxa o catarro mais grosso para fora. A criança odeia isso, ela vai te odiar, entendeu? Mas vai ter uma melhora sintomática em seguida. Mas tem que ser feito com muito cuidado, porque isso daí pode machucar, pode sangrar, pode traumatizar ali a mucosa nasal da criança. Tá? Em crianças maiores, lembrar de assoar o nariz, né? Você mesmo pegar o papel lá e suar o nariz da criança, para não ficar engolindo catarro, nem ficar a secreção parada dentro da fossa nasal. Tá? Elevar um pouquinho a cabeceira da cama da criança, ou do berço, tá? Colocar uma toalha dobrada sobre o colchão, no caso de lactente, né? Para não ficar enchendo de travesseiro dentro do berço. Colocar só sobre o colchão do berço, tá? Uma toalha dobrada, um cobertor dobrado, alguma coisa assim. Ou sobre o travesseiro, no caso de criança maior, tá? Para diminuir esse acúmulo de secreção. A criança fica numa posição mais elevada e diminui o acúmulo de secreção na nasofaringe, tá? E a entrada de secreção na tuba auditiva e seios da face. Hidratação abundante à vontade, com líquidos em temperatura ambiente ou morno, nunca gelado e nunca muito quente. E evitar medicamentos antigripais e descongestionantes, tá? Na grande maioria das vezes eles são desnecessários. Evite de ficar ligando para o pediatra e pedindo para passar, passa aquele remédio para desobstruir o nariz, tal. Não faça o seu pediatra romper com o seu código de ética, ok? Essas medicações só devem ser prescritas sob orientação médica após consulta presencial, se a criança realmente precisar, porque na grande maioria das vezes elas são desnecessárias, essas medicações, e elas podem causar reações indesejáveis que às vezes são graves, como por exemplo a arritmia cardíaca em crianças pré-dispostas, não só crianças, mas adultos também, pré-dispostos. Okay? Antialérgicos também devem ser usados com orientação médica. Tá? Agora, as crianças que a gente já sabe que são alérgicas, que todo ano nesse período desenvolve problema, tem doenças, tem crise de asma, bronquite, etc. Você pode ligar para o pediatra e ele fala, usa o antialérgico tal. Ou você mesmo você pode entrar com antialérgico, né, desde que a criança já esteja acostumada a usar. Mas é bom que o pediatra veja em até 48 horas depois. E tem aquelas crianças que tem que usar sempre, né? Chega nesse período do ano, ali quando começa a ficar seco, né? No meio do outono até o final do inverno, você tem que manter o tratamento. Tem crianças que tem que usar o tempo todo, né? O ano todo, tá? Aquilo que o imunologista, o alergologista, o otorrinolaringologista, pneumologista ou mesmo o pediatra prescreve. O mais importante de tudo isso é ter muita calma nessa hora, né? São
problemas que são autolimitados, as viroses são autolimitadas e geralmente evoluem sem nenhum problema. Você tem que manter o nariz desobstruído. É a principal coisa que você faz. Criança bem hidratada, nariz desobstruído, e de 3 a 5 dias você terá o seu filho de volta, feliz, contente, sorridente, comendo, ativo, tranquilo, sem nenhum risco. Ok? Obrigado a todos. Eu vou deixar aqui os meus endereços de contato pelo Facebook, pelo YouTube e pelo vlog. Podem perguntar, podem enviar aí as questões, as dúvidas, a gente vai responder na medida da nossa possibilidade, da nossa capacidade a todos. Ok? Abraço a todos e até a próxima.